Bom dia, meus amores, como vocês estão? Mais uma live aí, né? E hoje eu vim falar sobre oxidantes e emulsões. Esse é um assunto muito importante, né? Esse é o veículo que a gente utiliza para fazer o processo de clareamento, ou de escurecimento, ou de depósito, né? E a gente utiliza ele muitas vezes tanto em tonalizantes, quanto em colorações, quanto em descoloração. E por que a gente utiliza o oxidante? Qual a necessidade, né? Quando a gente fala de cutícula de cabelo, de fio de cabelo, nós precisamos ter um veículo que abra esse fio, né? Então, o que faz abrir esse fio? Essa união, no caso da amônia ou dos semelhantes à amônia, junto com a liberação do oxigênio. E essa liberação do oxigênio, ela se deve devido, então, à utilização do peróxido, do oxidante, da emulsão, né? O peróxido seria a emulsão e o oxidante. E eles têm uma liberação do oxigênio. E cada liberação de oxigênio corresponde a uma volumagem. Então, a gente sempre ouve, 20 volumes. Nós acabamos usando, às vezes, a linguagem até mais técnica, de 6%, né? Ele libera 6% do oxigênio. Por isso que ele faz tal e tal função. Ele libera 9% do oxigênio. Ele libera 1,9% do oxigênio. E por que é importante a gente saber o quanto a liberação do oxigênio é importante para a gente ter um resultado de depósito ou de próprio clareamento, enfim, né? Bom dia, Raíssa. Bom dia, Yuri. Ai, que bom ver vocês aqui. De telinha, de longe, assim, mas já é bom, né? Sintam-se bem em casa, sintam-se bem-vindos. E qualquer pergunta vocês podem mandar aqui na caixinha, que hoje eu tô fazendo a live de frente, então eu consigo ver as perguntas e aí fica boa a nossa conversa, né? Nas quintas eu vou começar a fazer as lives assim, para poder ter essa comunicação com vocês. E aí, a gente quando fala de emulsões e de oxidantes, a gente já lembra de várias marcas, porque cada marca ela tem a sua particularidade, né? Então, assim, dentro de emulsões, que são o que a gente trabalha normalmente em tonalizantes e também na tonalização de mechas, cada marca ela tem marcas que tem 10 volumes, tem marcas que tem 15 volumes, tem marca que só tem 9 volumes. Então, isso é muito individual. O que tem que ficar bem claro é o que essa volumagem vai proporcionar para o cabelo. E da marca que eu trabalho, então, nós trabalhamos com 1,9, que seria 6 volumes, e trabalhamos também com a emulsão de 4%, tá? Então, que seriam 15 volumes. E cada uma delas, elas tem uma função. Então, quando a gente vai fazer uma tonalização de mechas, o que nós precisamos levar em consideração na hora de escolher a emulsão que nós vamos fazer a mistura? Pensem comigo, ó. Nós temos um cabelo com fundo natural no restante, fizemos as mechas, né, ó, fizemos umas mechas, aqui é natural, e queremos só tonalizar essas mechas. Se eu usar um oxidante de 6%, que é 20 volumes, para fazer uma tonalização, que aí já passa, já não é mais tonalização, mas digamos que seja uma tonalização, existem grandes chances de com um oxidante de 20 volumes eu fazer a abertura do fundo dessa minha cliente. O que significa isso? Significa que eu vou tonalizar a minha mecha, mas em contrapartida eu vou abrir o fundo da minha cliente. E aí a gente começa a ver aqueles inúmeros problemas que a gente passa, né, e percebe assim, faz correções, em que o fundo da cliente tá levemente alaranjado. E a cliente, mas eu não fiz nada, eu não usei nada, e realmente a cliente não usou nada, não fez nada. Mas na hora da tonalização, o profissional acabou utilizando um oxidante ou uma emulsão com potencial de muita liberação de oxigênio e fez com que abrisse esse fundo da cliente. Como corrigir? Só fazendo processo de depósito de coloração, enfim, é uma função, é criar um novo problema. Então é muito importante decidir qual emulsão usar. Por isso que normalmente quando a gente faz trabalhos de mechas, principalmente em bases mais claras, de 6 para cima, do loiro escuro para cima, a gente acaba utilizando sempre
a emulsão de 1,9, né, que seriam 6 volumes, ou também 8 volumes, 9 volumes, 10 volumes, de acordo com a marca que se trabalha. Mas sempre emulsões que têm pouca liberação de oxigênio. Por quê? Pensem comigo, quando a gente faz uma mecha, o cabelo ali já está exposto. É como uma ferida, a gente já tirou tudo do cabelo, a gente retirou já, e aí o cabelo tá como se fosse um machucado. Então, tudo que nós depositarmos nesse cabelo, ele vai absorver. Eu não preciso de um depósito, de uma liberação de oxigênio gigantesca para fazer um depósito de cor. Nunca. Ainda mais se eu atingir o fundo de clareamento correto. Eu não vou precisar disso. Então, usando uma emulsão de 10 volumes, 6 volumes, de acordo com o que eu quero, com o que eu tenho, com a marca que eu trabalho, eu já vou ter esse depósito, sempre. Ah, mas eu posso usar 4%, que seriam 15 volumes, 13 volumes, né? Nessas ideias assim, de acordo com a marca? Pode, tranquilamente. Porém, dependendo da base que você tem natural da cliente, você pode sim ter uma alteração no fundo natural. E é isso que a gente não gosta, é isso que a gente não busca, né? É isso que a gente foge. Eu vejo muitos problemas relacionados a isso. Meu Deus, são inúmeras correções que eu faço de acordo com mexer no fundo de clareamento da cliente, principalmente em esfumados de raiz, né? Que a pessoa às vezes quer só tirar a marquinha da nascente da mecha e faz um esfumado em todo, e aí fica aquele tom levemente marrom, não faz a neutralização, enfim. Então isso é bem particular e tem que ter bastante cuidado. Então, no geral, quando eu faço um trabalho de depósito, só um depósito num procedimento que eu já tenho um cabelo que está exposto, no caso de mechas, eu sempre vou usar emulsões com pouca liberação de oxigênio. Então, no meu caso, eu vou usar sempre 1,9%, que é uma pequena quantidade de liberação somente para depósito. E aí sim revelar a cor que eu quero, enfim. Então, isso realmente é o diferencial e não vai mexer na raiz. Lembrando que também a gente trabalha com emulsões menores, com produtos que também já tenham menor concentração de amônia, uma concentração menor, porque aí ele também não tem esse potencial de abertura de raiz, né? Então, é como se a gente tivesse um fio de cabelo, né? O fio de cabelo, para ele poder liberar, para a gente poder abrir as portas desse fio de cabelo, nós precisamos da união da amônia, né, ou dos seus parentes da amônia, mais o peróxido, então mais o oxidante. Então, eles juntos vão fazer a liberação, vão fazer a liberação do oxigênio para aí poder fazer o processo de clareamento. Então, quando eu trabalho com 1,9%, que é uma liberação bem pequenininha, eu não tenho esse potencial de abrir esse fundo natural. E isso é ótimo, isso nos proporciona muita segurança, muita qualidade, a gente consegue fazer uma tonalização tranquilo, deixar os 20 minutos lá em pausa, sabendo que não vai abrir esse fundo natural da cliente. Porque é muito triste quando a gente faz um processo de mechas, o cabelo tá lindo, o fundo tá perfeito, e a gente vai lá, e aí quando vê, o fundo ficou levemente alaranjado, que é o que normalmente acontece, ele fica levemente alaranjado. Estamos no fundo 6, ele fica com o fundo de clareamento exposto. Então, cuidado na hora da escolha do peróxido, do oxidante, né, da emulsão. É muito importante e equivale. E assim, a gente elimina muitos erros se a gente usa o oxidante correto, ok? Então, 1,9 sempre no processo de mechas. Quando a gente for fazer um depósito, quando a gente já tem esse cabelo exposto, né, sempre a gente vai usar 1,9%. Quando a gente for usar 4%, que seria 15 volumes em média, a gente vai fazer a utilização no caso de estar usando um tonalizante, mas querer um depósito um pouquinho maior, querer um depósito que feche um pouquinho mais, que eu preciso de uma abertura maior dessa cutícula. A gente vê muitos casos de tonalizantes que servem para a gente fazer uma cobertura suave dos brancos, uma cobertura de até 50%, 70% dos brancos, e a gente utiliza uma emulsão de 4%. Por quê? Por que eu não posso usar de 1,9? Pensem comigo, o branco é como se fosse um portão com vários cadeados. Não é só um portão encostado.
Um portão encostado eu abro com 1,9. Agora um portão que está com vários cadeados, eu preciso ter mais tempo, eu preciso ter mais vontade, eu preciso ter mais força para abrir esse portão, preciso chegar lá, abrir um cadeado, abrir o outro, abrir esse portão e entrar dentro da minha casa. A mesma coisa acontece com emoções de 15 volumes. Elas têm um potencial um pouco maior, uma força um pouco maior para chegar lá dentro desse cabelo, dizer, eu vou ir um pouquinho mais a fundo, porque esse meu fio não está exposto, eu não tenho uma exposição desse cabelo, diferente de um caso de mechas. Então aqui eu tenho uma exposição, no caso de mechas eu faço só um depósito. No caso de um cabelo branco, de cobertura com tonalizante, não, eu só faço então realmente eu preciso abrir um pouquinho para fazer esse depósito. E aí então eu tenho que usar um revelador um pouco maior, com potencial um pouco melhor, para poder abrir essa cutícula e depositar esse produto. E aí a gente vê vários casos, né, das pessoas que usam tonalizante para fazer cobertura de cabelos brancos e não tem problema nenhum em usar tonalizante, porém tem que ficar bem claro que a gente não vai conseguir uma cobertura de 100%. Dificilmente nós vamos conseguir uma cobertura de até 100% com tonalizante, devido a quantidade de amônio, né, que a gente não tem em tonalizantes, e também a liberação de oxigênio que nós temos na formulação. Então isso é importante ficar bem claro. E aí quando a gente fala em tonalizantes, normalmente nós temos 2 reveladores, que são 1,9% e 4%. E aí eu sempre faço um direcionamento assim, sempre que for tonalizar mechas e que tiver um fundo natural, né, que a maioria das vezes são fundos naturais, sempre vai utilizar 1,9, porque não vai abrir nada do fundo da cliente. Claro, controle de tempo, esse controle visual é muito importante. Sempre que quiser fazer um depósito, querer fazer uma mudança, um clareamento de até meio tom, por exemplo, tô num loiro escuro natural, totalmente natural, e quero fazer um tom marrom, só com tonalizante, digamos, usar um 6/73, seria marrom e dourado, e eu estou nessa altura de tom 6, aí sim eu vou usar 4%, 15 volumes, né, 13 volumes, nessas ideias do que as marcas propõem. Então eu vou usar daí um revelador que tenha, então, uma abertura maior para eu poder ter esse resultado de meio tom de clareamento ou até de mais vibração e mais intensidade, ok? E aí também nós temos os nossos oxidantes, que são eles 20 volumes, 30 volumes e 40 volumes. Esses 3, normalmente eles são padrão, né? Então a gente tem todas as marcas 20, 30 e 40, que equivalem a 6%, 9% e 12% de liberação de oxigênio. E aí a gente utiliza muito eles principalmente para descoloração, né? Não que a gente não possa usar 1,9% e 4%. Inclusive, fica a dica, principalmente para os cabelinhos novos aqui que a gente tem. Gosto muito de utilizar 4%, que é uma liberação menor, então eu consigo ter um tempo mais tranquilo para fazer o processo de descoloração. Todos podem ser usados no processo de descoloração, ok? Quando eu falo de 6%, que é 20 volumes, é um dos que a gente acaba mais utilizando. 20 volumes ele é utilizado tanto para cobertura de cabelos brancos, mas por que eu vou usar 20 volumes? Vamos lá, recapitulando o que a gente já falou. O cabelo branco, número 1, ele é um cabelo sem melanina. Então, ele já é um cabelo mais fechado. Quem tem cabelo branco sabe muito bem que ele é um cabelo que fica espetado, fica arrepiado, ele não é maleável como os outros cabelos do fio da cabeça, né? Então, ele precisa ter uma liberação de oxigênio. A gente precisa abrir esse portão realmente para conseguir uma cobertura de cabelos brancos de até 100%. Correto? Então eu preciso ter uma força maior. Digamos que eu tenha 5 cadeados. Com 20 volumes eu consigo ter as 5 chaves para abrir esse portão, esse cabelo, para ir fazer o depósito e ter uma cobertura de brancos fiel, né? E uma cobertura de brancos perfeita em relação ao cabelo, né? Em relação ao nosso objetivo. Então 20 volumes normalmente é o que a gente utiliza para fazer a cobertura de cabelos brancos, para fazer esse depósito, essa cobertura fiel, essa cobertura boa, né? Então, 20 volumes é o que a gente acaba mais utilizando. E também, quando eu quero clarear de 1 a 2 tons desse cabelo. Como clarear de 1 a 2 tons?
Digamos que esteja com o cabelo numa base natural 5/0, né? Um castanho claro, e queira fazer um ruivo. Um ruivo numa altura de 6, não um ruivo tão... Não vamos trabalhar com um ruivo tão aceso, tão vibrante, né? Digamos com 6/4. E aí, eu quero fazer a utilização de 20 volumes, posso? Pode, deve, porque com 20 volumes nós conseguimos um clareamento de 1 a 2 tons, acima de 5, né? Quando a gente trabalha com bases 4, 3, 2 e 1, a gente já perde um potencial de clareamento. Uma base muito escura, então a gente tem que ter esse cuidado. E aí a gente já pode trabalhar, então, com 20 volumes, com 30 volumes, perdão. Que aí com 30 volumes nós conseguimos um clareamento de até 3 tons do cabelo natural, gente. Isso tem que ficar bem claro, porque coloração não clareia coloração. É como lápis de cor. Pintou numa folha branca, não existe borracha que tire, né? Lembra daquelas borrachas com azul e vermelho e diziam que tirava lápis de cor? Não tira, a mesma coisa é no cabelo. Aplicou uma coloração em todo, você sempre vai ter uma coloração em todo. E a partir daí a gente tem que falar de descoloração e não de coloração, né? Retirada de pigmento, não de depósito, ok? Uma coloração, ela sempre vai ser um depósito, né? Então, uma coloração permanente, principalmente, a gente tem o pigmento aqui com o oxidante, né? A união do oxidante e a amônia, ela vem, ela libera esse caminho, ela chega aqui dentro do pigmento e diz: oi, pigmento, tudo bem? Você estava assim, mas agora eu vou te transformar. Muda esse pigmento e revela um novo pigmento. É isso que uma coloração permanente faz. E é por isso que nós precisamos usar o oxidante de acordo com o objetivo que nós queremos. Então eu vejo muitas situações que a pessoa vou usar 30 volumes para fazer uma cobertura de um branco tradicional, não de um branco impermeável, e não faz a cobertura de cabelos brancos. Acontece? Acontece muito. Mas é importante ficar claro, cobertura de brancos, 20 volumes. Tá, mas eu quero clarear 3 tons do fundo natural. Aí a gente entra numa situação que é um problema para todos os profissionais, porque quando eu tenho, digamos que vamos trabalhar com a ideia assim, 70% de cabelo branco e os outros 30% são cabelos naturais, uma base 5, e eu quero chegar numa altura de tom desse castanho claro num 8, né? Num loiro médio. E aí eu uso 30 volumes. O que vai acontecer? Número 1, vou ter somente uma transparência no meu branco, eu não vou ter uma cobertura de 100%, e o meu fundo, onde era 5, vai chegar num 8. Ok, beleza, mas o meu branco não vai cobrir 100%. E o que eu faço para cobrir 100%, Tabata? Usa 20 volumes. Porém, aí você não vai conseguir chegar no fundo natural, que é o 5/0, num 8, você só vai conseguir atingir um 7. Mas eu quero esse fundo mais claro, o que eu faço? Trabalho o processo de mechas fininhas, enfim. Porque não existe fórmula milagrosa e secreta para a gente conseguir mudar isso, né? Nesses casos, a gente poderia tranquilamente utilizar, então, os 30 volumes e optar por fazer o clareamento de 3 tons do nosso fundo natural, né? E ter um branco, então, com mais suavidade, mais naturalidade, mais transparência. E aí um cabelo mais natural, porém não com cobertura chapada, ok? Porque o que vai fazer a cobertura chapada é 20 volumes. E 20 volumes só vai clarear 2 tons, ok? Tem que ficar bem nítido isso tem que ficar bem claro. Porque quando a gente quer clarear 3 tons, aí a gente já parte então para 9%. Isso em colorações, né, pessoal? Em descoloração, não. A gente fala de outra forma em descoloração, que é o que a gente vai falar em breve. Mas tem que ficar muito claro que quando a gente quiser fazer um clareamento de 3 tons, por exemplo, estou no 5/0, quero trabalhar um ruivo numa altura de 8, preciso fazer descoloração? Não! Se o cabelo for natural, somente fazer a utilização da massa, né, que é a escolha da cor, digamos que eu vou usar um 8/4, é uma das nuances que eu mais gosto para fazer ruivos, né, então é um loiro médio avermelhado, unindo ao fundo de clareamento do nosso 8, que é amarelo forte. Então, vermelho mais amarelo nós temos laranja. E eu também já gosto de utilizar um pouco do mix junto,
Mix 0/33, gosto de usar o 33 mesmo para deixar bem laranja, bem intenso mesmo essa cor. E aí eu faço a utilização dessa massa com 30 volumes, com 9%. Por quê? Porque o meu objetivo é fazer um clareamento de 3 tons e ter uma explosão de cor maior. Vou ter durabilidade? Vou, porque estou trabalhando, sei de onde estou saindo do 5/0, do castanho claro, e estou indo para um loiro, né, um loiro médio. Então eu sei onde estou indo, eu sei a quantidade de gasolina que eu devo utilizar. Tabata, e se eu usar 20 volumes e usar uma base 8? Número 1, 20 volumes só vão clarear 2 tons. Se eu estou no 5, 5, 6, 7, só vou chegar no 7. Fato, não vou chegar no 8. Ah, mas eu utilizei o 8. Usou o 8, não vai chegar lá. Então é a mesma coisa de eu saber que eu quero chegar até o Rio de Janeiro e eu colocar gasolina para ir só até São Paulo. Vou chegar lá? Não, vou chegar em São Paulo e vou ficar aqui, ai, como eu queria ter chegado no Rio de Janeiro. E a mesma coisa acontece nessa situação. De eu utilizar um 8 e usar o veículo, que seria o oxidante, somente até o 7. Então é muito importante a gente saber onde estamos, aonde vamos e qual veículo vamos utilizar. O quanto de gasolina vamos colocar nessa massa, né? Ok? E 40 volumes. Quando que eu vou usar 40 volumes, que seria 12%? Antes de falar do 12%, eu sempre gosto de falar, pessoal, que foi criado um problema por trás de 12%, um mito de que, meu Deus, não deve usar, é problemático. O que tem que ficar muito claro, gente, 12% nós temos uma liberação muito maior de oxigênio. Então, né, quando eu trabalho com 6%, eu tenho uma liberação de 6% de oxigênio, né, 20 volumes. Quando eu trabalho com 40 volumes, seriam 12% de liberação de oxigênio, o dobro. E aí eu tenho que entender o que eu quero. Bah, eu tô no 5 e quero chegar no 9. Eu vou conseguir com 30 volumes? Não. Né? Não vou conseguir chegar. Por quê? Porque o meu veículo só vai me levar até 8. Então, eu quero chegar no 9, eu tenho que usar 12%, que é 40 volumes. Porque é um veículo, eu botei gasolina para chegar até lá. Então, se o meu objetivo é chegar até lá, e eu sei, eu tenho certeza, eu entendo todos os obstáculos que eu vou ter no meu caminho, eu consigo tranquilamente chegar até lá. E isso que tem que ficar claro, não tem problema de usar 12%. É claro, com cautela, sabendo qual é o meu objetivo, né? Entendendo da estrutura desse meu fio. E aqui eu estou falando de coloração. E eu também posso falar o que é muito comum utilizar 12% em super clareadores. Os super clareadores, eles são colorações que têm o potencial de clarear de 4 a 5 tons de um fundo natural. Tabata, eu posso usar para fazer mechas? Pode, em cabelos naturais. Fique bem claro, é uma coloração. Eu não consigo fazer um processo de clareamento onde eu já tenho um depósito de cor. Então, eu preciso fazer esse processo de clareamento onde eu tenho um fundo natural, ok? E aí, então, normalmente, quando a gente utiliza 12%, a gente vai buscar um processo de clareamento de 4 tons, ok? Tá, mas para fazer descoloração eu também uso esses oxidantes, esses peróxidos e essas emulsões, né? Sim, você também utiliza. E normalmente a gente gosta de trabalhar, cada pessoa tem o seu... se encontra, né, a sua forma de trabalhar, o seu jeito de trabalhar. E o que eu sempre gosto de falar é que pra gente optar pelo oxidante, pela emulsão, a primeira coisa que a gente tem que saber é entender do cabelo. Eu tô falando de um cabelo fino, eu tô falando de um cabelo grosso, qual é o tipo de cabelo desse meu fio? Ele tem uma absorção grande, ele é poroso, não é poroso, como tá a elasticidade dele, para aí sim eu definir qual oxidante eu vou utilizar. No processo de descoloração, normalmente nós começamos o processo de descoloração com 6%, que é 20 volumes, né? A gente vai mais lento, a gente entende esse processo, entende esse cabelo, né? Deixa os 50 minutos de pausa, vê o tom que tá, pode fazer a reaplicação com 9%. Isso tem muito a ver também com a velocidade que o profissional trabalha, porque cada pessoa ela tem a sua velocidade, ela tem o seu estilo de trabalho. Então isso é muito importante cuidar. Tem pessoas que preferem trabalhar com 9%,
que seria 30 volumes, o tempo todo com 30 volumes, enxágua a parte de trás primeiro e depois segue fazendo a parte da frente. Tem pessoas que preferem fazer com 6%, que seria 20 volumes na parte de trás, depois faz a parte frontal com 30 volumes, que é 9% de liberação. Então isso é muito opcional, é muito de pessoa, é muito individual. Eu gosto de trabalhar em todas as situações que eu tenho cabelos novos, principalmente frontal, franja, contorno, a parte de baixo do cabelo, com emulsões de 4% ou de 6%, que seriam 15 volumes ou 20 volumes, que são volumagens menores. E no restante eu gosto de trabalhar com 9%. Por quê? Porque eu, Tabata, tenho uma velocidade de trabalho que não é uma velocidade lenta, ela é uma velocidade tranquila. Então eu consigo colocar uma mecha em 1 hora e consigo trabalhar com os tempos muito semelhantes de parte frontal e a parte da frente, né? Então isso é importante entender também o seu tempo. Não tem regra padrão, né? O que tem que ficar muito claro é que todos os oxidantes e emulsões dentro de descolorações vão nos levar no mesmo local, porém mais lentamente. Então é aí que eu digo, né? Quando eu tô indo pro Rio de Janeiro, eu posso optar por ir com com velocidade de 80 km por hora ou de 100 km por hora. E aí dentro disso eu tenho que saber os meus riscos também, né? Se eu tô a 80, eu consigo ver melhor se um carro entrar na minha frente, né? Os meus obstáculos, eu consigo ver se passa um animal na minha frente. Com 100 km por hora eu já tenho que ter um cuidado mais especial. Nem sempre eu vou conseguir frear. Então nem sempre eu vou conseguir cuidar, ver se esse cabelo vai ter um corte químico. E aí eu tenho que entender, eu estou preparado para isso? Eu tenho segurança, eu tenho autoridade para fazer esse processo de clareamento com uma volumagem que libera mais oxigênio? E aí vai de profissional a profissional, né? E de produto a produto, porque existem descolorantes e descolorantes. Então isso é importante a gente ter esse cuidado especial, entender dos nossos obstáculos, entender dos nossos objetivos, saber onde estamos, qual veículo temos que utilizar para chegar onde nós queremos. E aí vem a escolha do oxidante. Eu sempre falo que não adianta de nada nós sabermos qual cor usar se nós não soubermos qual oxidante usar em conjunto. Eles trabalham em sinergia. Essa é a sincronia que nós precisamos ter em colorimetria, em descoloração, em qualquer processo que nós formos alterar a cor desse cabelo. Ou também depositar, né? Então, espero que vocês gostem desse conteúdo. Esse conteúdo vai estar salvo aqui no IGTV, né? Já tô aí meia hora falando nessa quinta-feira de manhã. Segunda-feira às 19 horas nós teremos de novo conteúdo. E eu espero você. Gratidão por essa manhã, que tenhamos um final de semana lindo e iluminado, com muitos cabelos, muitas informações e muito conhecimento. Grande beijo e vamos lá. Qualquer dúvida sobre oxidantes e emulsões, eu espero você me mandar. Até mais!